Olá, seja bem-vindo ao podcast Sebrae Delas. Meu nome é Andréia Gama, eu sou gestora estadual de Sebrae Delas e hoje estamos no maior evento de empreendedorismo do Espírito Santo, empreendedorismo feminino, o Empoderadonas. E nossa conversa vai ser com a Daniela Vieira. A Daniela, ela é à frente da empresa Ciência para a Vida e ela tem uma experiência muito bacana de mulher e maternidade, como você faz uma transição de carreira. Vamos conversar com ela. Prazer te receber aqui, Daniela. Olá, Andréia, obrigada por viver esse momento junto com você. Que bom, a gente agradece a sua presença. Ela também vai palestrar aqui no Inspiradonas, né? Exatamente. Isso aí, vai falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência dela. Mas a gente queria falar um pouquinho com você sobre a sua experiência. A Daniela, ela é pós-doc em Química, professora universitária. E aí, quando chegou a maternidade, né, Dani? Exatamente. Aí teve outras necessidades. Qual é o título que eu fui buscar? Foi o título de mãe, né? A gente vai estudando, a gente como mulher, a gente quer ser empoderadas, né? A gente quer trilhar, sim, a nossa carreira profissional, mas eu me vi também no desafio de ser mãe. E como que eu viveria isso, né? Já que eu me doei tanto dentro da sala de aula, já que eu me doei tanto nos meus estudos, e o que eu faria dentro da minha casa, né? Como seria a Daniela agora mãe, sabe? Eu sempre falo que eu tive a oportunidade de conseguir minha família, conseguir me permitir estudar, fazer o meu mestrado, fazer o doutorado. Cheguei a morar fora do país, né, no período do doutorado, morei 1 ano para poder estudar. Só que, e o que eu iria construir com as minhas filhas? Né, ali para mim foi completamente diferente. Então, esse foi o meu primeiro desafio, sabe? Assim, como mãe, como que eu iria conciliar a minha carreira profissional, que a gente quer ser, né, a profissional Daniela também, mas eu queria ser a mãe Daniela, né? E como seria a mãe Daniela, né, no meio desse caminho, sabe, André? Você sabe que 64% das mulheres, elas mudam de carreira, ou a questão da maternidade influencia diretamente na mudança de carreira. Né? E é justamente nesse momento que você, que nasce seu filho, que você sai da licença maternidade, olha assim, né? E tem que voltar e você, e aí, como é que vai ser, né? Medo. Exatamente. Eu posso falar um pouquinho que eu sei como é que é, medo. Desafios. Será que eu vou dar conta, né? É uma jornada exaustiva, né? Que eu sempre falo, exaustiva. Porque a gente tem o nosso compromisso que a gente quer fazer lá fora. Mas também a gente tem um compromisso que a gente quer ser dentro de casa, né? A gente quer os dois lados. E eu vivi essa transição de carreiras. E para mim, hoje eu consigo falar que eu passei pela transição de carreiras. Mas no momento que eu estava vivendo a transição de carreiras, eu não conseguia validar ela, sabe? Porque eu sentia assim, é fracasso? Tô desistindo de algo que eu lutei tanto tempo. E cadê a Daniela no meio desse caminho todo, né? Assim, então, hoje, quando a gente respira e passa, né, que a gente vê algo acontecendo, hoje você disse que eu tenho uma empresa. Só que quando eu iniciei, eu não tinha nada. Eu só tinha assim, vou tentar, né? Só me restou isso. Então, naquele momento, acho que um dos maiores desafios foi bater de frente, assim, não é só eu querer fazer, é como eu vou fazer. Né? Poxa, e tudo que eu estudei eu vou jogar fora, né? E a menina chorando, é a vasilha que não para dentro de casa. Aí você que estava lá do lado de fora da casa, né? Não que eu não fazia, não que eu não tinha minhas responsabilidades de mulher, de dona de casa, mas é diferente quando você para a sua vida inteira e fica dentro de casa. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Suas filhas hoje têm quantos anos? A mais novinha tem 4 anos e a mais velha tem 6 anos. E quando foi que você tomou essa decisão? Quando foi, Andréia? Foi um período assim, de empreender, né? Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Como você comentou, eu já estava como professora universitária, então na minha concepção eu já estava realizada profissionalmente. É só eu seguir aqui agora a minha carreira profissional. Já estava num ambiente de trabalho que eu gostava muito, sabe? Os meus alunos, eu tinha representatividade, já estava ali há 6 anos. Depois eu fui convidada para fazer um pós-doc na UFES. Eu fiquei o mestrado e doutorado fora do estado, voltei para o estado. Quando eu assumi, né, essa posição dentro da universidade, numa faculdade particular, e a UFES me chamou, né, o professor me convidou para fazer o pós-doc, assumir algumas aulas, e eu, estava tudo caminhando dentro daquele planejado. Só que nesse contato com os alunos que eu tive, né, como professora universitária, eu pude, por ter a formação de mestrado, doutorado, eu participava do NDE.
Então eu acompanhava alguns alunos que eles tinham déficit de cognitivo, ou então muitos deles, que era o que mais me chocava, era o seguinte, eles estavam lá estudando engenharia civil, que foi o sonho, eram alunos mais velhos, né, que trabalhavam durante o dia para pagar sua faculdade à noite, então a realidade dos meus alunos eram essas, e eles falavam assim, professora, hoje eu tenho dinheiro para poder pagar, só que eu não me vejo como engenheiro, porque eu ouvi a minha vida inteira que você é pobre, você veio de uma família assim, e você não tem estrutura para isso. Então ele não conseguia se enxergar. E eu começava a conversar, fazer os acompanhamentos que tem, ou então o aluno ele sabia tudo, porque ele já estava no local dele de trabalho, e quando ele ia para frente apresentar fazer uma apresentação de um trabalho, ou fazer a prova, ele zerava. E ele sabia. E aquilo dali, um bloqueio. E naquele momento ali, a gente vai conversando, então, professora, a minha vida inteira eu ouvi que eu era burro. Mas você não sabe? Então o que está acontecendo com você? E eu fui percebendo que boa parte desses bloqueios, eles foram causados na infância. Aí eu estava com a barriga desse tamanho, dando aula, e eu olhava para a barriga e falava assim, o que eu vou fazer com essa criança que está vindo aqui? Não é só colocar ela no mundo? Então como que eu vou evitar esses bloqueios, sabe? Então assim, hoje o que eu sempre falo todo o meu trabalho que eu tento desenvolver para potencializar a sua criança, para você descobrir a sua criança, para você evitar bloqueios e traumas, porque essa foi a minha questão que me deu aquela inquietude. Eu sempre falo assim que o empreendedorismo, ele sempre te dá uma inquietude. Nossa, eu tenho que fazer isso. Nossa, eu preciso resolver isso. Nossa, então, é uma necessidade que está latente, que você vai resolver com o seu negócio. Exatamente. Então, assim, eu poderia até criar vários cursos, mas sai daquilo que é a minha missão, sabe? Então, naquele momento, eu percebi isso e foi algo, Andréia, assim, que foi... Por isso que eu falo que eu vivi assim, um choque de frente com o fracasso, com o desânimo, sabe? Assim, com você ter que se superar, porque parece que todas as portas se fecharam, sabe? O local onde eu estava teve redução de números de aula, a universidade, como eu estava grávida, eu não pude ficar no pós-doc, porque minha área era bem laboratório, química orgânica, e eu não podia fazer nada enquanto eu amamentasse. Então, assim, tudo parou. Sabe? Então não foi eu que escolhi, eu falava assim, mas não estou sendo eu que estou escolhendo fazer isso. Mas foram assim, oportunidades, desafios que foram surgindo, que te encaminhou para essa decisão. Situações que foram sendo criadas que me impediam de fazer. Eu estava grávida, não podia ir para o laboratório, então não podia fazer o meu pós-doc. Então, se eu não posso fazer o pós-doc, eu tenho que me desvincular do programa. E o que você vai fazer? Aí a Daniela se viu com muitos títulos, com todos os processos, né? Assim que a gente vai fazendo de submissão de bolsa e tal, né? A minha monetização encerrou, porque a Daniela ali, ela não conseguia nem trabalhar, porque não tinha turmas ali para ela, fechadas. Na universidade eu não podia assumir um novo contrato porque eu estava grávida, né? Então a gravidez para mim ela foi um problema. Eu vivi esse preconceito que muitas mulheres vivem, não, né? Não vou te dar um emprego porque você está grávida. Não vou te dar um emprego. Aí eu tentei um processo seletivo, né? Que era contrato temporário de 2 anos. Fui apresentar no processo seletivo com 7 meses. E eles falaram, bom, você não tem condições de assumir. Aí eu fiz o seguinte, eu vou parar. Parece que você está sendo desonesta, né? De procurar um emprego grávida, não tem isso? Exatamente. Nossa, mas como que ela veio procurar um emprego grávida, né? Uma desonestidade. Você não está se vendo? Você não se viu? Vai me dar um prejuízo? Né? Bem isso. Foi exatamente isso que eles falaram. Eu falei assim, como você vai assumir algo hoje se você não tem condições, se daqui a 3 meses você vai me entregar um atestado? Eu não estou te entregando um atestado, né? Assim, porque não é um atestado de saúde, de uma rinite. Não, gente, é a minha gestação. Então, naquele momento isso aconteceu, sabe? Aí eu falei o seguinte, olha, eu não posso me entregar a isso, né? Eu vou viver a minha maternidade. Só que eu sempre falo assim, a pesquisa não me largava, sabe? Aí eu comecei a receber um convite, veio a pandemia, Dani, grava um vídeo dentro de casa porque você precisa dar aula. Os professores, a gente não está conseguindo conectar com os alunos, então grava um vídeo dentro da sua casa. Aí a minha filha mais velha virou para mim e falou o seguinte, mãe, faz só isso da sua vida. Pra ficar em casa, né? Fica em casa comigo, sabe? Se eu tava com 2 crianças naquele momento, mãe, fica em casa e só faz experiências de ciências. O que você faz, mãe?
Aí teve até uma situação, eu recordei aqui, né? Que a minha filha falou assim, mas por que você tá triste? Um dia eu tava um pouquinho triste, né? Eu falei assim, minha filha, mamãe não tem mais trabalho, mamãe gostaria de trabalhar. Ela falou assim, qual é o seu trabalho? Química. Então faz química comigo. Ela não sabia nem o que era, ela tinha uns 2 aninhos, assim, né? Ela não sabia nem o que era. Eu falei assim, filha, química a gente não faz em casa, sabe? Química a gente faz dentro de um laboratório. Ela, por que a nossa casa não pode ser um laboratório? E assim foi surgindo Ciência para a Vida. Então eu sempre falo que eu transformei a minha casa em um laboratório. Eu transformei as experiências de ciências, aquelas mirabolantes que a gente fazia, e eu sempre falo assim, quantos de vocês, né, leram os meus artigos científicos? Eu acho que ninguém. Mas o box... Mas o box eu já faço envio para pequenos cientistas. Exatamente. E eu iniciei mesmo sem a pretensão. Eu vou iniciar um empreendedorismo materno, infantil. Não. Eu só fui vivendo dentro da minha casa. Aí, como as minhas filhas eram muito pequenas, então vamos brincar com as cores, para aprender o nome das cores. Vermelho com branco forma que cor, rosa. E todo mundo, nossa, eu quero isso. Sério? Isso tem valor para alguém? Porque é muito difícil. Que a sua necessidade é a necessidade de outras entender mulheres que também. A gente pode ter algo na nossa mão que a gente faz com tanta naturalidade que tem valor. Que tem valor para outra pessoa. Muito interessante essa percepção, né? Desse negócio. E aí você criou esse box, Pequeno Cientista. Eu criei o box. A pedido das pessoas, o primeiro box foi o seguinte, a menina falou bem assim, eu vejo que você faz as experiências com as suas filhas, você tem como entregar para mim? Aí eu, claro, não tinha nenhum produto. Aí eu saí, eu moro no centro de Tem que ter coragem, né, para empreender. Né? Não sabia nem precificar. Tomei muito prejuízo, sabe? Ela falou assim, quanto que é? Eu falei assim, R$60. Não sabia nem quanto que eu ia fazer de custo, mas assim, eu tinha que dar um valor para ela, né? Saí na Glória, aí comecei. Olhava de papelão, a caixa de papelão é o mesmo valor quase de uma caixa em MDF. Eu falei, não, então eu vou levar uma caixa em MDF. Aí depois a pessoa pegou, me permita aqui rapidinho, falou assim, nossa, essa caixa é maravilhosa, né? Ela em MDF, e eu vou guardar sempre todas as experiências dentro dessa caixa. Eu, então essa caixa aqui, ela pode ser o meio que você vai ter o cantinho das memórias na sua casa. Então eu sempre falo que eu fui modelando o meu negócio, ouvindo a percepção daquilo que eram os meus clientes, das pessoas que chegavam. Aí depois, é claro, eu fui tentando colocar aquilo que era o impacto dentro da minha casa, por que eu fiz aquilo, né? Eu fui construindo. Você foi profissionalizando. Fui profissionalizando, porque como eu comentei aqui, eu vim professora. A gente não tem essa base. Pesquisa, menos ainda. Só que aí quando foi no ano de 2021, vários editais para as pesquisas, eles surgiram para empreendedorismo, né? Então assim, aí o que eu fiz? Eu agarrei. Eu falei assim, bom, já que eu quebrei todas as minhas referências, né? A Daniela já não é mais a Daniela que ela gostaria de ser, né? Eu vou me permitir viver isso. Então eu escrevi o projeto do Pequeno Cientista pelo CNPq, que é a Instituição de Fomento de Pesquisa a nível Brasil, né, a de maior representatividade. Eu inscrevi o projeto, escrevi o curso do Pequeno Cientista, e como ele teve um diferencial de todos os cursos, porque não era só ensinar a ciência para a criança, sabe? Era através da ciência criar valores de vida, ter tempo de qualidade e trabalhar desenvolvimento infantil, não era só a criança saber um conteúdo de ciências. Aí eles falaram assim, nós queremos potencializar a sua metodologia. Então você vai ter X bolsas, X anos para você validar. E assim surgiram os eventos do Pequeno Cientista. Então hoje na Grande Vitória eu realizo uma série de eventos, sabe, de tempo de qualidade para os pais, para a família. Realizo as capacitações de professores. Claro, Andréia, eu estava preparada para isso? Não, tive que estudar muito. Minha atuação, como eu disse, era aluno de engenharia. Eu tive que entender esse processo para criança. E desenvolver essa linguagem. Aí outra coisa, primeiro ponto eu desenvolvi para criança, só que eu não conectava com o pai, porque eu não sabia qual que era a real dor do pai, entendeu? Então assim, eu estava pronta para viver aquilo? Não, eu não estava. Só que quando a gente se coloca na posição de inacabados, né, a gente vê as oportunidades que estão no nosso
ao nosso redor, sabe? E assim surgiu o primeiro, né? A primeira criação foi o box, foi a caixa, porque eu acho que o físico as pessoas se conectam mais. Aí depois ele foi para dentro de casa, Dani, ok, meu filho, eu vi, tem alguma coisa diferente, eu queria entender por que meu filho se sentiu daquela forma. Eu vejo que o olhar dele quando faz é fascinante, né? Aí surgiram concursos, professores, eu preciso levar essa metodologia. E ele tá acabado? Não, ele tem não, muita coisa ainda. Tem muita coisa, eu espero que tenha muita coisa. Gente, muito bacana a gente ouvir e te ouvir, porque a gente percebe assim, muitas das informações que a gente olha nas pesquisas sobre essa questão desse momento do maternar, desse desafio da mulher, de o que eu vou fazer. Muitas mulheres são demitidas das suas empresas, do seu emprego, né? No período que ela tem que retornar. Com você aconteceu alguma coisa assim, né, parecida. E você falou também sobre essa questão de começar um negócio sem saber que estava começando um negócio, né? Foi sentindo, mas o mais importante é que a gente agrega muito valor quando você inicia um negócio a partir de uma necessidade do cliente, né? Então não repetindo um modelo já. Exatamente. É mais difícil, é mais trabalhoso, muito mais. Demora a ver o resultado. Isso. E hoje a gente está aqui no Empoderadonas. Fala para mim da importância que você vê de ter um evento desse para as mães, para mulheres que querem empreender. Olha, Andréia, eu vou contar assim daquilo que foi a minha experiência, né? Eu sempre falo assim, que se eu tivesse alguém que tivesse falado assim, Dani, por que você não empreende? Por que você não busca a sua essência? Porque o que eu tive que fazer, sem saber, né? Um caminho mais longo, né? Foi um caminho mais longo, poxa, será que eu não tenho como resgatar? Eu não tenho que eliminar a Daniela. Porque assim, eu não vou conseguir dar aula, não vou conseguir dar aula. Mas a Daniela tem uma raiz ali que ela vai levar em tudo que ela fizer. Então eu demorei muito tempo para entender que a transição de carreira, né, quando você é mãe, independente se você vai para o empreendedorismo ou não, mas a transição de carreira não anula quem você foi até aquele dia. Tudo que você trouxe, tudo né? Que você trouxe, tudo aquilo. Você vai fazer o seguinte, por mais que você vai começar algo novo, a sua bagagem ela não vai ser abandonada. E assim, o que eu tinha como referência era que eu tinha que abandonar. Então eu vou largar tudo que a Daniela construiu até hoje. Não, quem me fez chegar até aqui hoje? Foi o título meu de doutor, que por um tempo eu fiquei assim, por que eu fiz isso? Então se fosse para eu poder empreender, eu nem precisava ter estudado, né? Não, todo o seu conhecimento está no seu negócio. Todas as etapas que eu cursei, que eu trilhei, que eu vivi, né? Então assim, você teve uma maternidade que saiu fora do seu tempo. Eu poderia ter pensado isso, nossa, eu não estava com a carreira tão bem consolidada como eu imaginava, então minha maternidade... Não. Independente do que aconteceu, você tem como pegar aquilo que foi a sua referência dali e dali para frente você fazer a diferença. Você não cometer os mesmos erros, mas saber aproveitar. Eu acho que isso daí foi o maior desafio para mim. Saber aproveitar tudo que eu já tinha vivido, de erros e acertos, porque eu também não só cometi acertos, né? Eu cometi erros. Então, aproveitar aqueles erros e acertos que eu tive e olhar para tudo aquilo dali e falar assim, nossa, isso tem valor, isso tem valor, isso tem valor, isso tem valor. Porque, às vezes, nesse momento, a gente não consegue ver o nosso valor. A gente não consegue Muitas mulheres falam isso, tá? Até quem participa do prêmio, a Dani participou também do prêmio, e muitas vencedoras, elas falam assim, eu me senti validada enquanto empreendedora, eu me vi nesse lugar e falei assim, esse lugar é meu, eu sou empreendedora, eu sou uma empresária, ser, né? Então, assim, é muito bom isso, a gente perceber isso. Eu queria te agradecer demais sua participação aqui com a gente. Eu acho que é uma inspiração pra gente que é mãe, eu também sou mãe, pra gente ver assim, né, você tem todas as competências e para usar, se você precisa de ajuda, aí eu queria dizer que a gente tem o Sebrae, tem um Empoderadonas aqui para conhecer informações, para buscar, né, informação, mentoria, mulheres que inspiram como você, que vai inspirar outras mulheres agora na palestra que você vai fazer pra gente. Então eu queria agradecer muito. E você podia passar o seu contato para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, um pouquinho de como que ela consegue falar com você, como consegue o Box Pequeno Cientista. O maior contato, o contato mais fácil é dentro do Instagram, porque ali dentro do Instagram, na bio, vai ter tanto o YouTube, vai ter o contato do WhatsApp para pedido do Box, né? E eu consigo responder também todas as mensagens de dentro do Instagram. Ainda consegue. Não, eu já consegui terceirizar algumas coisas, mas eu falo assim, esse contato pessoa a pessoa... O cliente é caro, é rico, é precioso. Ele é meu ainda, ele é meu, bom, né? Que bom. Então, entrando no Instagram, Ciência para a Vida, né? Ciência para a Vida.
ali dentro você vai ter todos os outros contatos. Na bio vai ter o WhatsApp, vai ter o YouTube, vai ter os cursos, vai ter toda a apresentação lá dentro. Obrigada, muito obrigada. Se você quer ouvir outros conteúdos sobre empreendedorismo feminino, acesse a nossa playlist Sebrae Delas no canal do YouTube Sebrae Espírito Santo. Sebrae, o poder feminino impulsionando negócios.